Quando as orações serão atendidas? Por Christopher Lover. Doutrina: o homem deve ser levado a um estado de amizade ou de reconciliação com Deus, antes de qualquer oração que ele faça e venha a ser aceita. Eu provarei esta doutrina por 3 razões e depois eu aplicarei. Primeiro, Deus não aceita a pessoa por causa da oração, mas a oração por causa da pessoa. Lemos em Gênesis capítulo 4, versículo 4. Atentou o Senhor para Abel e para a sua oferta. Deus atentou primeiro para Abel e depois para o seu sacrifício. Deus aceitou o serviço de Abel porque sua pessoa estava em um estado de graça para com ele. Deus deve estar em primeiro lugar satisfeito com o trabalhador, antes que ele possa aceitar o seu trabalho. Isso também é visto em Hebreus capítulo 11, versículo 5. Pela fé, Enoque foi trasladado para não ver a morte, e não foi achado porque Deus o trasladara, visto como antes da sua transladação alcançou o testemunho de que agradara a Deus. Agora, sem a fé em Cristo para justificar a sua pessoa, você não pode agradar a Deus. Aqui reside a grande diferença entre os papistas e nós. Os romanos dizem que as obras justificam a pessoa. Nós dizemos que a pessoa justifica as obras, pois fazer a árvore boa e o seu fruto necessariamente será bom. Segundo, até que sejamos trazidos a esse estado de reconciliação, não temos nenhuma participação na intercessão, satisfação e justiça de Jesus Cristo. E até que tenhamos uma participação nos mesmos, nossas orações não podem ser aceitas. Jacó não pode receber a bênção do Pai senão com as vestes de seu irmão mais velho. Assim também não podemos receber qualquer coisa das mãos de Deus senão vestidos nas vestes de Cristo. Nenhuma oração pode ser aceita por Deus senão através da intercessão de Jesus Cristo. Se Cristo não é um intercedor do céu, nenhuma oração será ouvida na terra. Em Apocalipse capítulo 8, versículo 3 está escrito: E veio outro anjo e pôs-se junto ao altar, tendo um incensário de ouro, e foi-lhe dado muito incenso para o pôr com as orações de todos os santos sobre o altar de ouro, que está diante do trono. A palavra em grego tem este propósito, que ele adicionaria orações às orações dos santos. É como se a oração de Cristo e de um crente fossem uma só. Em Isaías capítulo 56, versículo 7, Deus promete também: os levarei ao meu santo monte e os alegrarei na minha casa de oração. Nossas orações são como muitas cifras sem significado, até que a intercessão de Cristo seja adicionada a elas. Sem isso, nossas orações não podem ser aceitas. Terceiro, até que nós estejamos em um estado de amizade e reconciliação, não temos a ajuda do Espírito de Deus para nos auxiliar. E se não temos a assistência do Espírito Santo, jamais encontraremos aceitação diante dele. Todos os pedidos que não são ditados pelo Espírito, nada são senão os sopros da carne, coisas que Deus não considera. Agora, até que sejamos reconciliados com Deus, não podemos ter o Espírito. Gálatas capítulo 4, versículo 6. E porque sois filhos de Deus, enviou aos vossos corações o Espírito de seu Filho, que clama, Abba, Pai. Assim, pois, até que vocês sejam filhos, vocês não podem ter o Espírito. Tendo falado sobre as razões, venham agora para a aplicação. Primeiro, se isto é assim, a saber, que um homem deve estar em um estado de amizade antes de suas orações possam ser aceitas, então entendemos que tudo que você faz antes deste estado de reconciliação é odioso para Deus, não somente as suas ações pecaminosas, mas mesmo suas ações civis, naturais e religiosas. Não que elas são reprovadas em si mesma ou em relação a Deus, mas por causa daqueles que as faz. Salmo 109, versículo 7. E a sua oração se lhe torne em pecado. Você faz uma oração contra o pecado, um pecado em graça, mas o pecado deliberada e resolutamente praticado e continuado pode transformar todas as suas orações em pecado. Provérbios 21, versículo 27. O sacrifício dos ímpios já é abominação, quanto mais oferecendo com má intenção. Um corpo enfermo torna toda corrida em humores corruptos, a qual um corpo saudável torna em sadia nutrição.
Eu li sobre uma pedra preciosa que tinha uma excelente virtude nela, mas que perdia toda a sua eficiência se ela fosse colocada na boca de um homem morto. A oração é uma ordenança de grande excelência, de grande eficácia, mas se estiver na boca de um homem morto, se ele sair do coração de alguém que está morto em delitos e pecados, ele perde toda a sua virtude. A água é pura na fonte, é corrompida no canal. Segundo, esta doutrina derruba um dos principais pilares da religião romana, a justificação pelas obras. Se Deus aceita a pessoa antes de aceitar as obras, como pode uma pessoa ser justificada pelas obras? A menos que sua pessoa seja justificada, a menos que seja reconciliada, suas obras são má obras, e má obras podem justificar? Boas obras não fazem um bom homem, mas um bom homem faz boas obras. E poderá uma obra que um homem faz bem retornar e fazer o homem bom? Se não estivéssemos nenhuma outra razão contra a justificação pelas obras, disse Perkins, somente isto seria suficiente. Terceiro, permita que isso nos ensine não somente a olhar para a aptidão e disposição do seu coração na oração, mas também a examinar quem é aquele que ora. É nosso dever e é muito bom olhar para a boa disposição do coração na oração e olhar para a qualidade na execução do dever, mas o trabalho principal é cuidar da qualificação da pessoa e ver se você está em um estado de graça e reconciliação com Deus, porque se a pessoa não está no favor de Deus, você pode ter certeza de seus pedidos não serão ouvidos nem aceitos. Antes, Deus olhará para seus pedidos como os suspiros corruptos de seu coração pecaminoso e corrupto. Você deve olhar, portanto, na realização do dever, se você pode ir a Deus em oração como um pai. Há muitos que cuidam da qualificação do seu dever, mas poucos cuidam da qualificação da pessoa. De uma pessoa justificada e santificada. É bom perguntar: será que meu coração é reto? Meu espírito é manso? As minhas afeições são estimuladas e fervorosas durante a oração? Mas antes, pergunte principalmente: será que a minha pessoa é aceita por Deus? Quarto, deixe-me fazer uma advertência aqui. Cautele-se para que você não faça confusão com esta doutrina. Que ninguém pense que pelo fato de que Deus não aceita nenhuma oração a menos que o homem seja justificado, portanto, homens ímpios serão dispensados da oração. Pois ainda que Deus não aceita a oração de todo homem, ainda assim cada homem no mundo deve orar. E isto por 3 razões. Por esta razão, primeiro, eles devem orar como criaturas que estão em necessidade de seu Criador. Os corvos clamam e Deus lhe dá carne. Segundo, o Senhor acusa os homens maus por não orarem a Ele. Jeremias 10:25. Derrama a tua indignação sobre os gentios que não te conhecem e sobre as gerações que não te invocam o teu nome. Romanos capítulo 3, versículo 11 diz: não há ninguém que entenda, não há ninguém que busque a Deus. Terceiro, eles são ordenados a orar. Em Atos capítulo 8, versículo 22 ao 23, Pedro disse a Simão, o mago: arrepende-te, pois, desta tua iniquidade e ora a Deus para que porventura te seja perdoado o pensamento do teu coração, pois vejo que está em fel de amargura e em laço de iniquidade.